aos amigos espirituais, agradecendo por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, estudando esta obra que tanto nos auxilia, que tanto nos esclarece a respeito da nossa vida depois do plano físico, nosso retorno à pátria espiritual e todas as consequências dos nossos atos. E assim possamos nos concentrar no estudo, agradecendo sempre aos amigos espirituais que nos inspiram, que nos auxiliam, para que tudo possa se desenvolver em harmonia e possamos e podendo sair daqui um pouco mais de aprendizado, de conhecimento, tornando a nossa vida um pouco melhor. Que Jesus nos abençoe por mais esta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Instante da Vida, capítulo 22, Cristo e Vida. Espírito Humberto de Campos, psicografia Chico Xavier. Meu amigo, compreendo a importância do Evangelho na seara espírita. Você pergunta, já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, o que significa a influência de Jesus no mundo? Antes de tudo, queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será sempre o excelso modelo da humanidade. Mas a pouco e pouco o homem compreenderá que se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no tempo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Você, contudo, provavelmente voltará à carga indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações, e antecipo a resposta, informando a você que Jesus, em nossa fraqueza, é luz de esperança, e por isso mesmo
confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Graças a Deus, graças a Jesus. Humberto de Campos é sempre uma surpresa para nós, né? Eu gosto dele. Ele era, quando encarnado, jornalista, escritor, né? Por isso que é sempre bom, quando você vê um texto de Humberto de Campos, é sempre bom refletir, porque ele tem uma maneira de escrever diferente de qualquer autor espiritual, devido a essa bagagem que ele tem, né? Por ter sido um jornalista, por ter sido um escritor, então ele tem um dom de escrever, né? É incrível. Estante da Vida. Estante da Vida. Humberto de Campos, Chico Xavier. Qual que é o capítulo? 22. Tudo bem? Boa noite a todos Boa noite. que estão presentes, os que nos acompanham também, né, pela internet. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Deixa eu só ligar o nosso projetor aqui. Eu conheço essa voz aí. Bom, então nós paramos. Semana passada a gente terminou o capítulo 15, né? Quando André Luiz, Aniceto e Vicente, né, estão numa excursão, né? Eles saíram de nosso lar e estavam numa excursão em direção à crosta terrestre, lembra? E passaram por momentos de instabilidade, vibrações negativas, né? E foram algumas experiências que tiveram no capítulo 15. E hoje, no capítulo 16, eles vão passar pelo Poço de Socorro, um local denominado Poço de Socorro, né? E deram o nome do capítulo de No Posto de Socorro, durante essa caminhada, né? Então, acompanhando a leitura, deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, né? O castelo é esse que está aqui nessa foto, é uma foto do projeto Imagem, e um castelo mesmo, né? Com muralhas altas. Ele vai descrever isso com mais detalhe. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Entretanto, verifiquei que a construção magnífica do castelo, né, não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão de meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza, né? Porque é estranho, né? Eles estavam ali naquela excursão e dá de encontro com um castelo desse, com muros altos, parecendo um forte, né? Muita proteção. Então ele ficou admirado, né? Quem diria, né? Estar num plano espiritual e visualizar um castelo assim. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Isso aqui é um item que a gente já falou bastante, né? Na obra de André Luiz, no estudo do Livro dos Espíritos, e agora, mais uma vez, ele comenta, né, sobre a mudança depois da morte física, né? Ninguém muda porque desencarnou. A gente continua com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, as mesmas vibrações, né? Então,
Às vezes as pessoas falam, vou mudar de emprego, ele fala que mudar de residência para ver se muda os ares, que meu lar fica mais harmonioso. Então não é o local, né? Emprego também, que as coisas vão melhorar. Claro que se você mudar de emprego, você vai encontrar novas pessoas, novas energias. A princípio vai mudar, né? Você vai sentir, nossa, que legal, o lugar é diferente, mas se você não muda o pensamento, você vai começar a encontrar as mesmas pessoas difíceis, porque sempre encontramos pessoas difíceis, sempre encontramos aqueles que não compartilham dos mesmos ideais, dos mesmos sentimentos, né? Dos mesmos pensamentos. Então cabe a nós o que? Ou aceitá-los como são, ou entrar nesse processo de desequilíbrio, porque a gente entra querendo que tudo seja diferente, querendo que as pessoas sejam diferentes, e não é assim que é o mecanismo da vida, né? E sim a gente aceitar as pessoas como elas são, e tendo compreensão, tendo amor, tendo misericórdia, né? Então eles chamam essa atenção nesse parágrafo aqui, que é muito interessante e muitas vezes a gente esquece, né? No trabalho, até no lar, né? Até no lar tem as pessoas difíceis de conviver, né? Tem a sogra, tem a nora, tem o genro, né? São pessoas que às vezes a gente tem dificuldade, mas também tem sogra que é maravilhosa, né? Tem cunhado que é maravilhoso, tem cunhado que é complicado. Então, mas é importante a gente compreender isso, porque nós não vamos mudar ninguém, e sim aceitá-los como são. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e faz uma imagem, né? Nossa, queria que ele fosse desse jeito, né? Se ele não fosse desse jeito, se ele fosse assim, se não fosse assado, seria uma ótima pessoa. E a gente esquece de olhar para nós. Qual é a imagem que eu lanço para as pessoas, né? Qual é a vibração que eu... Porque às vezes aquilo, ou na maioria das vezes aquilo que você vê no outro, está dentro de você, né? Aquela dificuldade que você está tendo de relacionamento com uma certa pessoa, normalmente aquele defeito que você está vendo está dentro de você. Então é importante a gente... E o que ele está falando aqui? Que não adianta trocar de residência, né? Porque a residência não muda a nossa personalidade, né? Não adianta a gente desencarnar, não, vou desencarnar, vou virar um santo, né? Um anjinho, com asinha lá, vou sair voando assim. Não é por aí, né? Porque a personalidade continua, o seu eu, né? A sua maneira de pensar, os seus costumes continuam os mesmos, né? Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, né? Aniceto, vocês lembram, né? Aniceto é o orientador do André Luiz, né? E Vicente é o colega dele, médico, que foi médico também na última encarnação, né? E estão juntos. Então, Aniceto é sempre esse espírito um pouco mais evoluído, mais conhecedor, que está sempre orientando, né? Dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. Então, o que o André Luiz está falando, né? Que ele foi lá e mexeu numa campainha para que alguém possa abrir a porta do castelo, o portão, não sei, né? E ele fala, não, se ele estivesse sozinho, talvez ele não precisasse disso, porque ele tem um poder espiritual muito maior do que o nosso, não precisaria estar tocando a campainha. Interessante isso, né? No entanto, olha que bacana, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Olha que interessante, igual aquele caso do
as pessoas estavam volitando, né? Tinha muitas pessoas que tinham a capacidade de volitar lá no nosso lar, mas que não o faziam por quê? Para não constranger aqueles que não sabiam. Né? Porque às vezes a gente sabe tanto, e se a gente não tiver um pouco de humildade, a gente constrange. Né? Então é importante ter a sabedoria, mas sem humilhar as pessoas, né? Conhecer, mas sem humilhar, e sim buscar se igualar, né? Ocultar a própria glória do código do bom tom. Bacana isso, né? Se às vezes as pessoas ficam se glorificando, né? Se achando melhor, isso só acaba humilhando as pessoas, constrangendo, né? E isso é um código de conduta no plano espiritual, né? Nessas sociedades espirituais nobres, né? Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada. Eles tocaram, a Aniceto tocou a campainha ali, disfarçadamente, eles abriram a porta, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Gonzos são essas dobradiças, né? Antigamente, até hoje utiliza, né, isso, já com outras formas, mas a Cláudia fez o favor de colocar até a foto aí pra gente, para entender melhor. Né? Então essas dobradiças desses portões, né? Então a porta, ela girou. Está bem menor, né? Mais igualzinho. Então ela girou e abriu, né? Para que eles pudessem entrar. Salve, mensageiros do bem. Olha só a recepção, que bacana. Disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entraram no castelo, né? Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Por que ele está falando isso? Porque eles estavam numa excursão passando por regiões de trevas, lembram? Né? Tava uma energia pesada no capítulo anterior. Eles comentaram da energia que estava sendo emanada da crosta terrestre, né? Eles estavam se aproximando. E depois que eles entraram aí nesse castelo, eles começaram a se sentir muito mais suaves, né? Uma vibração melhor. Né? O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Né? Porque tinha muitas construções ali em volta dentro daqueles muros, né? Que ele não conseguia ver. Depois que ele entrou, ele conseguiu perceber. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivessem diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. É igual a gente na empresa, né? A gente está trabalhando, trabalha com tanto amor que a gente não... Entra alguém, a gente nem vê que tem pessoas, né? Então lá é assim. Concentrados. Né? Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que esse abençoado posto de socorro, a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. E agora? Por quê, hein? Antes da gente continuar. Né? Por que aquele local tem essa energia? Já que ele está no meio de uma região de trevas, né? de vibrações inferiores.
de quem vive lá? Você já leu, né? Não, eu estou chutando. Tô brincando. É isso mesmo, ele vai falar agora, né? Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Então vejam que interessante, né? A gente falou sobre isso na última palestra, né? Na nossa casa mental. Daquilo que a gente emana, daquilo que a gente pensa, aquilo que vai externando da nossa mente. Lembra? Então, é isso, né? Essa paz dentro desse castelo reflete o estado mental das pessoas que ali vivem, dos espíritos que estão ali. E o que significa isso? Significa o quê? Que mesmo num mundo que nós vivemos de prova e expiação, né? Num mundo onde muitos não se dão conta da sua condição espiritual, do motivo de estar aqui, e por isso ainda vibram energias negativas, não estão preocupados com a sua espiritualidade, mas que é possível que ainda encontrar ambientes de paz. Porque quem faz o ambiente somos nós, nosso pensamento, a nossa mente, né? Então é igual aquela pessoa que às vezes está naquela correria, no trânsito, aquela confusão, uma cidade, aí chega em casa assim, senta no sofá, faz uma prece, fala, nossa, graças a Deus, agora eu estou em paz. A gente já fala, alguém já deve ter feito isso, né? Acho que todos nós, né? Na hora que você chega no seu cantinho ali, onde tem uma família em harmonia, né? Um lar realmente, né? Então, por isso a importância disso tudo, né? A importância do nosso lar também. A gente fazendo uma comparação aqui. Porque ali é um reduto sagrado para nós. Então, como é bom a gente cultivar isso, porque na rua, no trânsito, é mais complicado, né? Na empresa, que tem às vezes muito interesse comercial, está acima do interesse humano, do interesse espiritual. Então, a gente se depara muito com orgulhosos, né? Com egoístas. E é natural que isso aconteça. Mas isso não deveria tirar a nossa paz, né? Não deveria tirar a nossa harmonia, porque depende de nós. E a gente, como a gente ainda tem dificuldade, né? A gente ainda muitas vezes declina essas vibrações, a gente acaba se envolvendo e dando uma deslizada, né? Mas é importante a gente lembrar disso. Veja, uma região de grandes conflitos espirituais, ele está falando aqui. E eles encontraram um porto seguro, né? Porque aquelas pessoas, naquele instante, né, naquele momento que eles vivem ali, naquele espaço, têm o quê? Um estado mental de harmonia. E por isso envolve a todos, né? Eu lembro de uma história do Chico, que ele gostava de entrar no bar e conversar com os bêbados, né? E falar do Evangelho, fazer prece com eles. Teve um dia que ele estava num bar, assim, passou uma mulher espírita, daquelas bem, com muita fé. Mas Chico, você no bar? Né? Então ele, não, mas... Aí falaram, não, o Chico quando entra aqui no bar, o bar vira um lar. Mas por quê? Porque ele envolvia todo mundo com o seu campo mental, com a sua bondade. E é um exemplo para nós incrível, né? E Jesus também mostrou isso para nós, né? Jesus, a gente não precisa nem falar, né? Com a prostituta, com todos, o cobrador de imposto, e ele tratava todos com amor, né? Por quê? Porque ele olhava para todos, vendo que todos tinham de bom, né? Então, com isso, ele conseguia envolver a todos com harmonia, com amor. Muito bacana, né? Esse parágrafo para a gente refletir, né? Por quê
encontrou uma região dessa. Então, basta a gente querer, né? Basta a nossa vontade para que a gente crie um ambiente de harmonia, que a gente crie um ambiente de paz, de serenidade. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Veja, aqui ele complementou tudo que a gente estava falando. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos que Deus o habita. Porque o campo mental, a vibração influencia no ambiente. Você coloca Você já viu falar seca-pimenteira? Tem aquela pessoa que olha para o pé de pimenta, pimenta seca. Eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer na casa do meu pai, lá no Brasil. De pessoas, nossa, que pimenta maravilhosa. A pessoa foi embora, daí uma semana estava seco o pé de pimenta. Mas é a vibração. E a pessoa muitas vezes não faz por mal. Muitas vezes não, ela nem percebe. Mas a vibração, ela influencia até a natureza, as flores, o ambiente. A flor às vezes fica até triste, que chega perto de alguém, a flor até murcha. E é natural. Ou, ao contrário, pode ganhar vida, pode ganhar cor, pode ganhar vitalidade. Às vezes a gente pega uma flor, coloca numa casa, nossa, aquela flor fica maravilhosa. Às vezes põe em outra casa, a flor murcha. É um ambiente. Porque a sensibilidade é um ser vivo. A planta é um ser vivo. Ele sente a vibração. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Eles encontraram um casal, Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. Não fiz nada demais, era meu dever. Aniceto quis elogiar e ele não precisa elogiar não. É o meu dever, não tem nada demais. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar, das pessoas do nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, André Luiz, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história.
E ali tem uma representação do projeto Imagem, né, os quatro, né, Aniceto, Vicente, André Luiz e o Alfredo, né? E o quadro lá no fundo. Depois, mais à frente, acho que é na próxima, aí tem um detalhe do quadro. Intrigado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Então o André Luiz ficou intrigado, porque ele viu, quando encarnado, um quadro desse, igualzinho, né, do São Diniz. Aí ele vai decifrar um pouco esse quadro. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos, né? Ele questionou, né? Não foi pintado por Bonnat, né? Acho que é Bonnat que fala, né? A pronúncia. E aqui tem um autorretrato dele, Léon Bonnat. A cópia do Poço de Socorro, todavia, era muito mais bela. André Luiz pensando, né? Então foi pintado, o que eu vi na Terra foi pintado por Bonnat, e esse seria a cópia, né? Só que está muito mais belo do que aquele pintado lá na Terra. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés. Se a gente voltar aqui, vocês vão perceber que no meio, eles com a cabeça decepada, né? Uma auréola de luz, e ele tentando pegar a cabeça no chão, né? E os assassinos em volta, né? Essa é a cena do quadro. Deixa eu voltar aqui. Enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror, do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Então não era igual ao da Terra, mas muito mais vivo, muito mais, né, luminoso, com as cores mais luminosas, né? Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. André Luiz, né? Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Você sabe o que é transcendente, né? Sabe? Tá além do plano físico, além da matéria, né? É transcendente, transcende esse plano nosso. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Por quê? André Luiz estava pensando o quê? Estava pensando que aquilo ali era uma cópia da tela que está lá no Museu de Paris, né? Que quem pintou foi lá no plano físico e aquela que estava lá era uma cópia. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Olha que interessante. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal. O grande pintor de Bayonne, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente. Olha só, palidamente.
em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos tem a beleza imponente do original que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Veja que interessante, né? Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Vejam que interessante. Vocês entenderam o que aconteceu? Então essa obra que foi pintada, né, no plano físico, né, por Bonnat, que era um pintor encarnado, foi num momento de que ele fez o quê? Na verdade ele fez uma cópia. Né? O original está no plano espiritual, né? E ele, num momento de sonho, que ele chamou de sonho, né, ele visitou aquilo, ficou encantado e foi inspirado a pintar essa tela que fez o maior sucesso. Né? E André Luiz pensando o quê? Que aquela que foi feita por ele lá, que está lá no Museu de Paris, é original. Né? Porque para a gente é original, pensando com a cabeça no plano físico. Mas é uma simples cópia. E que a original ela está muito mais viva, né? Com muito mais detalhes, muito mais bela. Até mais bela do que essa que eles estão vendo agora, que está nesse posto de socorro, que é uma cópia também. Né? E o próprio instrutor, né, o Alfredo, teve a oportunidade de visitar e conhecer pessoalmente em uma das excursões que ele fez. Né? Curioso, né? Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Olha que informação importante. Parece uma coisa tão simples, né? Toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Né? Então, é interessante porque você vê uma pessoa pintar um quadro maravilhoso e muitas vezes você, nossa, como pode? Né? A gente tem essa, às vezes a gente tem essa, como pode? Né? É claro que tem a habilidade daquele que está pintando, a gente não pode nunca esquecer disso, mas influenciado pelos planos superiores, né? Então ele vai sendo envolvido como uma mediunidade. A gente pode chamar de uma mediunidade. Quantos não pintam um quadro mediúnico também, né? Uma tela. Então, aquela pessoa que trabalha com arte, o verdadeiro artista, ele tem uma sensibilidade diferente. Né? A gente, quando se depara com alguém que trabalha com arte, é importante, tentam perceber algo. Sempre é uma pessoa diferente. Né? Ela sempre tem algo a mais de sensibilidade. Né? E aqui uma prova disso, olha. Toda arte elevada, né? Porque tem umas coisas aí que a gente pode chamar de arte, né? Tem gente que está falando que é arte, nem é arte. Mas uma arte elevada, toda arte elevada é sublime na Terra. E muitas vezes o próprio pintor, o próprio artista, não conhecendo, não sendo uma pessoa muito... ele pode ser às vezes até um ateu, materialista, não sendo espiritualista, ele não tem nem noção da influência que ele está tendo, né? Mas que está acontecendo, está. É interessante. Na música também, né? Na música, é toda a arte, né? A gente está falando da pintura por causa do quadro, mas qualquer arte, música, composição. A gente vê quantos, né, autores que compõem, aquele que compôs aquela música lá como é que é o nome daquela música? Almir Sater. Ele mesmo falou, isso foi uma psicografia.
né? E é maravilhosa a letra. Então, quantas, né, expressões artísticas de nível elevado que são influenciados, né? Que são... Hã? De nível elevado. Né? Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com um livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Que bacana, né? Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tanto. E aqui encerra o capítulo. Né? Então ele veio trazendo para a gente um conhecimento a mais da arte, né? Tão importante. Eu lembro do Haroldo fala muito sobre isso, né? Haroldo Dutra Dias. Ele fala que toda expressão artística, uma arte realmente, né? Como ele fala aqui de nível elevado, está sempre ligado à espiritualidade, né? Sempre ligado à beleza de Deus, à influência dos espíritos evoluídos, né? E é muito bacana, né? A gente, quem gosta, por exemplo, música, né? Se você entra num concerto de piano, de violino, o que seja, numa orquestra, quem tem um pouquinho de sensibilidade percebe, né? O ambiente, ele é envolvido de uma vibração, de uma harmonia, né? Que é incrível, no caso da música. Mas também pode ser um quadro, né? Tem aquele quadro que às vezes você vê uma arte assim, que você começa a admirar, que ali você viaja, né? Como se você estivesse penetrando naquela cena. É algo fabuloso. E para isso também precisa ter sensibilidade, né? Porque tem gente que não consegue ver nem uma beleza de uma flor. Então, e a gente também tem que compreender que cada um tem uma sensibilidade. Mas é bacana isso, né? Porque é uma maneira da gente estar próximo de Deus, dos bons espíritos. Porque no momento em que você ouve uma composição, por exemplo, uma música bela, você está se conectando com aquele que compôs a música. Você entra na mesma vibração. Né? Raul Teixeira fala sobre isso quando ele vai falar de mediunidade. Né? Ele fala que quando você começa a ouvir uma música, você sempre se conecta àquele que produziu a música. Porque você ouve a música, te lembra alguma coisa, te lembra algum momento, e você começa a cantarolar aquela música, e aquele que compôs aquela música começa a sentir essa vibração, onde ele estiver. É interessante, né? E é o processo da mediunidade. Né? Como é que um espírito se comunica através de um médium? Quando eles entram em harmonia, os perispíritos, os dois perispíritos se acoplam. Né? Porque senão não há comunicação. Então, através da arte, a gente pode estar comunicando com os amigos espirituais, né? Ou na produção artística, ou na observação artística também, o ato de admirar também, e se envolver, né, nesse mundo artístico, é sempre muito salutar. A música sempre nos ajuda nesses momentos de reflexões, de prece, né? Tudo isso traz uma harmonia muito grande. E é isso que esse capítulo veio trazer para a gente. Acho que de mais importante que eu consegui
tirar, não sei o que vocês acham, querem comentar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Eu comentei com a Marina Tsushima, quando eu pintei esse quadro aí, eu acho que tinha, acho que foi uma pintura mediúnica, porque teve um momento quando eu passei o pincel em cima do nariz, né? Não sei, parece que a tinta se misturou e fez o formato do nariz, sabe? É algo impressionante. Parecia que não era você, tinha alguém te ajudando ali, né? É interessante, né? Os quadros do Sensei é o que você falou. Quem olhava os quadros dele entrava na terra. Não é? Nossa, é muito doido. É especial, né? É uma coisa, E ele tem nele essa energia diferente. né? O pai dele é uma pessoa diferente. Você tá do lado dele, você sente uma paz, É. uma tranquilidade. É como se nada agitasse ele. E ele sempre tinha um sorriso para te dar. Bacana. É um exemplo, né, para nós, né? A Cláudia tem uma amiga que ela mora no Canadá e ela gosta de pintar quadros, mas são cada quadros maravilhosos. Um dia ela postou um no Facebook e eu até comentei, falei, nossa, que coisa incrível. Mas são quadros lindos. Aí na hora eu até falei para a Cláudia, ela deve ter alguma sensibilidade diferente, porque não é natural, né? Você vê uma coisa tão extraordinária. Não que ela não tenha capacidade, claro que ela tem, né? Mas tem uma coisa ali que você vê que é um algo mais, né? E é bacana a gente poder admirar isso e compreender esse mecanismo, né? Porque quando está se fazendo essa arte elevada, os amigos espirituais estão em comunhão, né? Estão ali participando, auxiliando, inspirando, né? Então tudo que a gente vai fazer, né? Tudo que a gente vai fazer com amor, eu acho que a gente está sempre inspirado pelo amor, né? E para estar inspirado pelo amor só com os espíritos mais evoluídos. Tudo bem? Hoje foi um capítulo diferente, né? Porque a gente veio de tantas coisas assim, de fracassos, de tristeza, né? Hoje trouxe uma coisa bem bacana, eu achei interessante esse capítulo. E muitas vezes também a gente, esse pensamento, né? Não, essa obra de Picasso aqui, original, né? Tem muito isso, né? Na Europa, né? Os leilões, vão leiloar um quadro de Picasso original, o cara paga uma fortuna no quadro, aí você chega para ele e fala assim, ó, isso aqui não é original, não. O original está lá no plano espiritual. Né? E é verdade, porque ele é uma inspiração, né? Ele copiou, plagiou. A inspiração do alto. Interessante, né? Tudo bem? Podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer a prece? Então vamos agradecendo mais uma vez por mais esse aprendizado, por André Luiz poder trazer para nós um pouco mais de conhecimento na área da arte. Que a cada dia os nossos olhos, os nossos corações possam estar mais sensíveis a toda e qualquer expressão de arte,
de amor, de harmonia para com a vida, para com todos. E assim vamos pedindo a permissão para encerrar mais esse estudo, mais este encontro, convidando nossa querida irmã Cláudia para fazer a prece, por favor. Nesse mesmo sentimento, vamos continuar os nossos pensamentos, elevados a Deus nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, o nosso anjo da guarda, os benfeitores da casa de Carlos, agradecendo por mais uma dia de estudos, mais uma dia de ensinamentos, e que possamos levar conosco todos eles, para onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, que possamos nos esforçar para perseverar no bem, vivendo o Evangelho do Cristo todos os dias. Que possamos viver o Evangelho no nosso lar, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos afetos e com os nossos desafetos também. Que possamos amar mais, perdoar mais e olhar para o mundo à nossa volta através dos olhos de Jesus, com amor, compreensão, paciência, tolerância. E assim, Jesus, nós entregamos o nosso coração para você neste momento, para que você cuide dele com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Envolva, Senhor, os corações aqui hoje presentes, encarnados e desencarnados, e também aos nossos amigos que estão conosco na internet, que todos nós possamos, desse sentimento, desse envolvimento com Jesus, terminar a nossa noite de sexta com a esperança renovada, no amor e na fé em Cristo. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Sê conosco a todo momento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.